Sabe quando você está lendo uma notícia ou então assistindo um jornal e aparece algo como isto? O desmatamento na Amazônia aumenta 60% em comparação ao ano passado. Você já parou para pensar como eles conseguem esses dados? Para entendermos esse processo, primeiro temos que compreender o que é um satélite de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é a técnica de obtenção de algo localizado na superfície da Terra, sem que haja um contato direto com o objeto em questão. Para obter esses dados, existem duas formas. Na primeira, chamado de imageamento óptico, consiste em capturar a imagem usando apenas luz visível. Esse modo é limitado, sendo possível registrar imagens somente durante o dia, pois é quando o Sol ilumina a superfície. Além disso, esse sistema óptico de captura de imagem é impedido até mesmo por nuvens. Já o segundo método, chamado de imageamento radar, consegue ser superior ao sistema óptico porque tem a capacidade de observar além dos espectros visíveis. Isso permite ver também além das nuvens e de determinados materiais. Um satélite de sensoriamento remoto é capaz de registrar imagens da superfície da Terra. Agora, quando você ouvir algo do tipo "o INPE registrou um aumento no número de desmatamento", você sabe que esses dados só são possíveis de ser coletados através dos satélites de sensoriamento. Você deve estar se perguntando por que eu até agora não falei dos SERBs. Pois bem, falarei agora. Primeiramente, para deixar claro a vocês, os SERBs são satélites de sensoriamento remoto com um sistema óptico. Esse mesmo, que é mais simples que o sistema radar. E para quem não conhece, os SERBs são satélites feitos em conjunto com o Brasil e a China. Com eles, é possível, entre outras coisas, observar o desmatamento da floresta amazônica. Mas como tudo isso surgiu? No final da década de 80, o governo chinês estava buscando desenvolver várias áreas de sua indústria. Uma delas era a área espacial. Isso resultou num grande avanço em pouco mais de 2 décadas. Enquanto isso, o Brasil estava avançando na construção de satélites. Com esse avanço surgiu o interesse de tornar esse processo acessível à população, a fim de industrializar e fortalecer a economia interna. Com isso, o Brasil buscava por parceiros internacionais que colaborassem nesse processo. A experiência chinesa na construção de satélites e foguetes tornou um aliado estratégico para o Brasil. E nós, que já tínhamos uma alta tecnologia e um parque industrial moderno para a época, em comparação com a chinesa, e ainda mais somando os grandes territórios de ambos os países e também o grande potencial agrícola e ambiental da China e do Brasil, os dois países tinham que cuidar constantemente dessas áreas, e a ferramenta para isso foi o programa SERBS. Um projeto que trazia satélites com sensoriamento remoto. Inicialmente foi considerado apenas 2 satélites que levassem a bordo, além de câmeras para a obtenção de imagem, um sistema de coleta de dados ambientais, esse sendo brasileiro. Os SERBs 1 e 2 eram idênticos, ambos tinham equipamentos projetados para atender os dois países e possíveis clientes. O SERBs 1 foi lançado em outubro de 1999. O programa foi um sucesso, tanto que em 2002 foi assinado um acordo para a continuação do programa SERBs, com a construção de mais 2 novos satélites, os SERBs 3 e 4, com novos equipamentos e com os custos divididos 50% para cada país. No entanto, o lançamento do SERBs 3 só estava planejado para acontecer quando o SERBs 2 já estivesse deixado de funcionar. Com isso, em 2004, decidiram construir o SERBs 2B. Esse foi lançado em 2007 e operou até 2010. Os satélites 3 e 4 da linhagem evoluíram muito em relação aos anteriores. Foi ampliado os conjuntos de obtenção de câmeras, entre outras várias mudanças. O SERBs 3, infelizmente, foi destruído devido a uma falha no lançamento. Após a falha, ambos os países decidiram adiantar o lançamento do próximo SERBs em 1 ano. E assim, em dezembro de 2014, foi lançado o 5º satélite SERBs, para evitar que os usuários ficassem sem poder usar o serviço, visto que a vida útil de cada satélite é de 3 anos, foi assinado em 2015 um acordo para a construção do SERBs 4A. O 4A começou a ser montado em 2017 e foi finalizado em abril de 2019, quando foi enviado para a China para a realização de testes, e por fim, em dezembro de 2019, foi finalmente lançado. Os SERBs permitiram observar plantações agrícolas, crescimento urbano e também o avanço ou a redução do desmatamento. Com esse satélite é possível observar todo o território chinês e brasileiro.
Atualmente, os CERBs 5 e 6 estão sendo planejados e não há nada conclusivo ainda. Esses satélites provam que o Brasil é capaz de fazer grandes avanços na área espacial e que esses avanços podem beneficiar em muito o desenvolvimento do próprio país. Muito obrigado a todos por assistir e até a próxima.